E aí, queridos? Estou brindando com minha água e o copo de ganso. Olha que eu espero que quando vocês estejam assistindo esse vídeo, seja comemorando a vitória da Thelminha no Big Brother Brasil. Porque aqui nós somos intelectuais e assistimos Big Brother Brasil, sim. Então, babies, hoje falaremos de quê? Império Napoleônico. Quando a gente fala em Napoleão Bonaparte, logo vem na nossa cabeça as conquistas, a guerra, o imperador, correto? Mas não foi da noite para o dia que ele se tornou imperador da França. O Napoleão, ele é a consolidação de um projeto burguês. O Napoleão é a consolidação dos valores levantados lá pela Revolução Francesa. Os valores burgueses, de igualdade jurídica, de defesa da propriedade privada, tá? Então, quando a gente fala em Napoleão, a gente não pode desligar o nome de Napoleão, desvincular dos interesses burgueses, tá bom? Vamos relembrar que Napoleão ele chega ao poder lá, ainda em 1795, aproximadamente 97, num governo chamado de Diretório, que é aquele momento em que deu soluço, que os jacobinos saem do poder após a Era do Terror de Robespierre. E em 1795 há um movimento que traz os girondinos de volta ao poder. E esses girondinos, eles não conseguem conter os problemas sociais, né? Pelo contrário, eles chegam ao poder e revogam as medidas jacobinas, perdem apoio popular. Daí, eles têm na figura de Napoleão, que era um militar, embora jovem, que já tinha uma certa moral na sociedade, um militar em crescimento. Ele vê na figura de Napoleão uma maneira de alcançar a harmonia social. Napoleão é convidado para ser um dos 5 diretores. Em pouco tempo ele dá um golpe de Estado, que vai ficar conhecido como o golpe, anotem aí, do 18 de Brumário. No golpe do 18 de Brumário, em 1799, o Napoleão chega ao poder, institui uma nova Constituição, nesse mesmo ano de 1799, e essa Constituição vai deixar claros os valores burgueses. Ela institui a República como sistema de governo, o voto censitário, ou seja, só vota quem tem grana, e além disso ela vai instituir também o novo sistema de poder, a divisão em 3 cônsules, a divisão do poder. Um desses cônsules, o cônsule principal, que está acima dos outros 2, né? Logo, o Napoleão se coloca como esse cônsule principal, tá? Vamos ver mais o que ele vai fazer. Ele vai instituir também o Código Civil, que vai ficar conhecido como Código Civil Napoleônico. E nesse Código Civil ele vai defender a ideia de liberdade de expressão, a ideia de liberdade econômica e, acima de tudo, a defesa da propriedade privada, né? O Napoleão é um grande defensor da propriedade privada, que é um dos principais valores burgueses. Inclusive, ele vai criar uma coisa chamada Lei de Fomento à Indústria. O Napoleão, com o capital do Estado, vai incentivar o processo de industrialização da França, mostrando mais uma vez esse ideal burguês presente nas atitudes de Napoleão. Mas, o que ele pensou? Para eu conseguir fazer a França crescer, eu tenho que estabelecer a paz externa. Eu não vou conseguir comandar a França e, ao mesmo tempo, estar brigando lá fora. Então, inicialmente, ali no período do consulado, isso vai se modificar na época do Império, tá? Mas no período do consulado, ele vai estabelecer acordos de paz com a Inglaterra, acordos de paz com a Áustria, por exemplo, com a Áustria, o acordo de Nullernville, com a Inglaterra, o acordo de Amiens. Ele também estabelece a paz com o Vaticano. Ele faz um acordo com o Vaticano que não aceitava a Revolução Francesa, agora passa a reconhecer o Napoleão, reconhecer o governo francês. Em troca, o Napoleão introduz a obrigatoriedade do ensino católico nas escolas francesas. A igreja também abre mão das terras que foram conquistadas lá pelo Código do Clero, né, durante a Revolução Francesa. Ou seja, é um acordo. A igreja volta a ter força na França, através do ensino religioso, por exemplo, nas escolas. Em contrapartida, ela passa a abençoar o governo burguês que Napoleão vinha fazendo, né? Vamos seguir aqui. Ele vai instituir um sistema tributário eficiente, né? Os impostos, lembra? Antes da Revolução era cobrado apenas de alguns grupos, depois a coisa não anda. Ele consegue instituir
um imposto proporcional, né? De acordo com a sua renda, você paga mais ou menos impostos. Isso vai, de alguma maneira, agradar a população francesa e, ao mesmo tempo, vai fazer com que o Estado consiga arrecadar um valor legal para manter-se seguro, né? Economicamente falando. Como que ele vai acumular esse dinheiro? Além desses recursos que ele vai conseguir com os impostos, também ele consegue saquear vários locais que foram conquistados, né, ao longo do período do Diretório, países vizinhos, colônias na Ásia também. Ele vai, além disso, na América, vender o território de Louisiana para os Estados Unidos. Vocês lembram que os Estados Unidos passava pela Marcha para o Oeste? Aquele momento que os Estados Unidos amplia seu território? Então, território que fica a oeste de Louisiana, que era território francês, é vendido pelo Napoleão. Então, olha que jogada. Na iminência de perder esse território, numa guerra com os norte-americanos, eles acabam optando pela venda, mantém a ideia de paz e, ao mesmo tempo, conseguem arrecadar fundos para o governo francês, tá? É importante também frisar que o Napoleão consegue promover uma reforma agrária. Ele distribui pequenos e médios territórios. Isso vai ser muito importante, além da contenção de problemas sociais, porque você tem pessoas agora com moradia, você também consegue, através desses médios proprietários, desses médios agricultores, fornecer comida suficiente para que não ocorra na sociedade crises de desabastecimento. Então, à medida em que esses pequenos e médios agricultores se formavam, a gente vai ter na França o estabelecimento de uma sociedade que não vai sofrer com desabastecimento, que foi uma das motivações da crise social que leva à Revolução Francesa, tá? O Napoleão também vai criar obras públicas. Geralmente as obras públicas, gente, servem muito para você aumentar o poder de compra na sociedade. Foi assim com o New Deal, na crise de 29, né, no pós-crise. O governo atual, né, de Jair Bolsonaro, já anunciou um programa chamado Pró-Brasil, para o pós-Covid. O programa Pró-Brasil vai consistir justamente na criação de obras públicas com o intuito de monitorizar a sociedade, ou seja, injetar dinheiro na sociedade. Você gera emprego, gera poder de compra, gera consumo e assim vai. E Napoleão também teve essa estratégia, né, através das obras públicas. Como eu falei, ele cria a Sociedade de Fomento à Indústria, que era uma maneira do governo investir, né, incentivar, dando crédito àquelas pessoas que se propunham a construir indústria na França. Vai ser criado também o Banco Francês, o Banco da França, né? O franco passa a ser a moeda oficial e o Banco da França vai ter exclusividade na emissão dessa moeda. Então, o Napoleão cria vários mecanismos que fazem com que a França consiga um número bacana de grana, vamos dizer assim, né? Em 1804, ele realiza um plebiscito. O que é um plebiscito, gente? Vocês lembram? É uma votação extraordinária, ou seja, uma votação que não está prevista no calendário eleitoral. E nessa votação, ele pergunta à população francesa se ela queria fazer dele seu imperador. Ou seja, se a população francesa concordava que Napoleão fosse imperador, dali para frente, vitalício e hereditário. Ou seja, quando ele morresse, seu trono passaria para o filho. E 99% da população francesa adere à ideia do Napoleão, né? Então, provavelmente houve uma manipulação eleitoral, muito embora o Napoleão fosse bastante querido naquele momento da história. Mas, fato é que, oficialmente, 99% da população francesa concordou em transformar a França no império. Napoleão se torna imperador francês. A primeira atitude dele como imperador já mostra que ele não iria se curvar a ninguém. Quando o Papa é chamado para coroá-lo, que era um ritual dos Estados Católicos, né? O Papa tinha que coroar o imperador. Então, o correto era o cara baixa a cabeça e o Papa coloca a coroa. O Napoleão, quando o Papa estica as mãos para colocar a coroa, Napoleão não se curva ao Papa. Napoleão toma a coroa da mão dele e ele mesmo coloca em sua cabeça. É uma atitude simbólica, mas que tem um valor enorme, porque naquele momento Napoleão dizia, sem falar uma palavra, que não estaria se curvando à igreja e a quem quer que fosse. E assim ele faz nos anos de império. Lembra que eu falei lá que ele buscou a paz externa em algum momento? Agora tudo isso caiu por terra. Ele faz o contrário, ele busca a ampliação do seu território e da sua influência. Só que já em 1805 ele perde uma batalha. Ele se junta à Espanha
e tenta derrubar a Inglaterra, na Batalha de Trafalgar, que é a primeira derrota do Napoleão. Quando ele se vê derrotado pela Inglaterra nessa Batalha de Trafalgar, ele resolve decretar o bloqueio continental aos ingleses. O que significa isso? Nenhum país aliado de Napoleão, e naquele momento ele já dominava parte da Europa, tá? Espanha já era influência dele, a Rússia já tinha medo dele, Portugal já tinha medo dele, Suíça, os países todos ali estavam sob domínio de Napoleão ou sob a influência dele. E ele diz o seguinte: a partir de hoje ninguém mais pode fazer negócio com a Inglaterra. Quem fizer negócio com a Inglaterra é o meu inimigo. E ele achava que dessa maneira ele ia estar prejudicando a Inglaterra. Por quê? Pô, a Inglaterra vai deixar de vender e tudo mais. Só que para a Inglaterra, ó, continua vendendo para suas colônias, continua tendo um lucro enorme. Quem se deu mal foi a Europa, porque a Europa precisava muito mais dos produtos ingleses do que a Inglaterra do consumo europeu. Então, à medida em que os países europeus se viam prejudicados com o bloqueio continental, eles começavam a meio que questionar. Portugal foi um que fingiu que aderiu, mas na verdade nunca aderiu ao bloqueio continental. O Dom João VI, que era o imperador português na época, né, o príncipe regente, ele finge que está aderindo, vai rolando Napoleão, até que ele descobre que Napoleão assinou um tratado com a Espanha de invasão a Portugal. O que ele faz então? Em novembro de 1807, foge para o Brasil. Então perceba, o Império Napoleônico tem uma consequência na história brasileira, que é justamente a vinda da família real para cá. Eles fogem para cá, então se quer lá no vestibular, o porquê da fuga deles foi porque mesmo o medo das invasões napoleônicas. Além disso, o Napoleão, que tinha assinado um tratado com a Rússia de paz, ele resolve em deixar de lado esse tratado, né? À medida em que a Rússia volta a fazer negócios com os ingleses, o Napoleão tem a péssima ideia, isso depois da Europa estar ocupada, na Espanha, Portugal, outros grandes países, Itália, o Napoleão resolve que seria legal invadir a Rússia. Em 1812, ele invade a Rússia. Aí, meu amigo, Hitler vai sofrer disso lá na frente também, na Segunda Guerra Mundial. Napoleão é castigado, é derrotado especialmente por um grande general. Sabe qual? General Inverno, isso mesmo. Napoleão ele é derrotado, entre outras coisas, pelo inverno russo e pela tática da terra arrasada. Que tática da terra arrasada é essa, gente? Os russos destruíram todo o território a caminho da capital. À medida que os franceses encontravam abastecimento de comida, encontravam águas envenenadas, comidas envenenadas, chegaram lá para a batalha já enfraquecido. Então Napoleão vai ter uma grande baixa após essa queda para a Rússia. Além disso, vão se formar as alianças contra o Napoleão, né? Como, por exemplo, uma coalizão entre Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. Essa coalizão vai levar à Batalha das Nações, que é a primeira grande derrota, depois da Batalha de Trafalgar, napoleônica. E nessa Batalha das Nações, o Napoleão ele é obrigado a assinar o primeiro Tratado de Paris. Nesse Tratado de Paris, o Napoleão ele é exilado... Ai, meu olho tá ardendo muito, gente. Por causa da lente. Ele é exilado com grande parte do seu exército de confiança para a ilha de Elba, que era uma ilha próxima à Europa. E nesse Tratado de Paris também determinava o retorno de Luís XVI, o herdeiro do trono, né? De Luís XVIII, né? O herdeiro do trono francês, que tinha sido tirado do poder lá na Revolução Francesa, Luís XVI, e agora Luís XVIII voltaria. Após ficar um tempo exilado na ilha de Elba, o Napoleão consegue retornar de lá, desembarca na Europa com parte de sua tropa. Chegando na França, a expectativa era que o exército defendesse o rei. Só que conta a história que quando Napoleão desembarca, a notícia que ele está vindo, então a tropa se monta ali para impedir que ele desembarque. Quando ele desembarca, o general do rei manda que a tropa ataque Napoleão. Dizem que a tropa levanta as armas, no que Napoleão estende a mão, em sinal de baixem as armas, né? A tropa inteira, que devia satisfação ao rei, não Napoleão, baixa as armas. Porque o Napoleão,
ele vai instituir, quando chega ao poder na França, um exército de mérito. Aquele exército que as pessoas chegavam nos patamares maiores pelo mérito. Então Napoleão ele era muito respeitado por esses generais que chegaram ao poder pelo mérito. Então quando Napoleão diz, ó, baixem as armas, geral baixou as armas. Caraca, ali mostrou que Napoleão tinha muita moral com eles. E essa muita moral fica clara quando esses mesmos caras que estavam ali para proteger o rei vão junto com o Napoleão para destronar o rei. O rei é tirado do trono e o Napoleão começa a governar novamente a França. Um governo curto, que vai ser chamado do governo de 100 dias. Após 100 dias no poder, essas mesmas nações, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, conseguem derrotar Napoleão. A derrota definitiva vai ser na Batalha de Waterloo, quando um capitão inglês chamado Capitão Wellington, né, ele vai conseguir derrotar... Vai conseguir derrotar definitivamente, dessa vez, o Napoleão. Napoleão ele é mandado para Ilha de Santa Helena, já uma ilha bem isolada, diferente do que fizeram na Ilha de Elba, colocar ali pertinho da Europa. Agora não, mandam lá para o Atlântico, né? A Ilha de Santa Helena, onde Napoleão vai acabar morrendo na década de 1820, acho que em 21 ou 22, ele morre, tentou algumas vezes fugir, não conseguiu nenhuma dessas vezes. Ele morre imperador, ele morre como imperador da Ilha de Santa Helena, tá? E vai ser assinado, dessa maneira, o terceiro Tratado de Paris, onde Luís XVIII é novamente levado ao trono. Beleza? A segunda parte do módulo vai estar falando sobre a Europa do século XIX e essa restauração europeia e as ondas revolucionárias do século XIX. A restauração europeia é aquele momento pós-Império Napoleônico. Vocês vão ver, quando estudarem pelo livro, que Napoleão modifica o mapa europeu. À medida que ele toma os países, desfaz fronteiras, tira reis, coloca pessoas dele, né, irmãos, enfim, no poder. E vem o Congresso de Viena, entre 1814 e 1815, que vai reestabelecer algumas coisas na Europa. Esse congresso vai ser baseado em 4 princípios. O princípio de legitimidade, o princípio de equilíbrio, o princípio de intervenções, e tem outro princípio, e o princípio de legitimidade, de compensações. O princípio de legitimidade significa o quê? Você colocar no poder novamente aquelas famílias que foram destronadas, ou seja, o rei legítimo, a monarquia legítima daquela localidade. Esse é o princípio de legitimidade. O princípio de compensações é você distribuir as terras que Napoleão tomou. Então, Napoleão também toma muitas colônias, é você devolver aos países aquilo que Napoleão tomou, é você também compensar, a partir do dinheiro francês, as perdas dos países. Então, os países que foram invadidos pelo Napoleão e perderam muito, a França teria responsabilidade sobre isso. O equilíbrio, que era a ideia de você redefinir o mapa europeu, mas não um mapa igualzinho era antes do Napoleão. Um mapa que conseguisse equilibrar as forças para evitar novas guerras, novas possibilidades de um grande império tentar invadir os outros. E o princípio também de intervenções. Esse princípio vai ser importante para a América, porque é criado um órgão chamado Santa Aliança, que era uma aliança entre grandes impérios para impedir a propagação de ideias liberais na Europa e na América. Vocês vão ver que esse órgão não vai funcionar muito, uma vez que a América vai se tornar independente nesse contexto, e na Europa vão explodir também ondas liberais, né? Como, por exemplo, a de 1820. A onda revolucionária, década de 1820, vai ter 3 focos. Um foco nacionalista, que é quando a Inglaterra consegue sua independência com relação ao Império Turco-Otomano. Desculpa, a Inglaterra não, gente, a Grécia, tá? A Grécia, que fazia parte do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano hoje é Turquia, Iraque, Irã, Afeganistão. Na época, a Grécia fazia parte desse império. E na década de 1820, a Grécia, com o apoio da Rússia, ela consegue se tornar independente. Além disso, na França, a gente vai ter o retorno da monarquia ao poder, né? No pós-império napoleônico. E, deixa eu ver aqui para conferir, a gente vai ter, na Espanha, o retorno do rei Fernando VII ao poder,
Quem vai se tornar rei na Espanha durante o Império Napoleônico é irmão de Napoleão, o José Bonaparte. E agora vai estar retornando ao poder a família Bourbon, né? A família do Fernando VII, com a ajuda dos franceses, tá? Em Portugal a gente vai ter, importante para a história brasileira, a Revolução do Porto. Vocês lembram? Quando a gente fala de independência do Brasil, um dos motivos foi a Revolução do Porto. Por quê? Essa revolução propunha a recolonização do Brasil. Lembram vocês que com a chegada da família real, o Brasil vai criando autonomia, a ponto de se tornar Reino Unido a Portugal, de acabar aquela ideia de pacto colonial, uma vez que o Brasil vai ter como grande investidor durante as décadas de 1810 a Inglaterra? Então, quando o Congresso de Viena, a Revolução do Porto, tenta estabelecer o processo de recolonização do Brasil, ou seja, tenta... Caiu, bebês. I'm sorry. Caiu. Quando Portugal tenta recolonizar o Brasil, voltar àquela ideia de pacto colonial, isso não vai ser aceito pelos brasileiros e vai ser um dos motivos que levam à independência brasileira, tá? Na década de 1830, a gente vai ter o fim do absolutismo na França, quando eles tiram do poder o rei Luís Felipe, e eles vão nomear o rei Luís Felipe, que tentava retornar de forma muito dura com o absolutismo, aquele absolutismo católico, do direito divino na França, e esses franceses vão nomear um rei burguês, o rei Carlos X, que a história e a época vão chamar exatamente disso, de rei burguês, que era um rei mais fictício, né? Um rei que dava liberdade aos poderosos industriais franceses. Então, a Revolução de 30 na França, ela vai ter como principal efeito a transformação de sistema de monarquia absolutista para uma monarquia que atendia aos anseios da burguesia. E também vai ter como ponto importante a independência da Bélgica em relação aos Países Baixos. Então, mais um movimento nacionalista surge nesse contexto, a Bélgica se tornando independente. E em 1848, a gente vai ter o que chamamos de Primavera dos Povos. É importante frisar esse ano, essa onda de 1848, porque ela vai ter uma importância muito grande daí para frente na história. Uma vez que vai ser em 1848 que o terceiro estado, lembra o terceiro estado? Operário, burguês, camponês. O terceiro estado se percebe, não somos mais a mesma coisa. Vai ser em 1848, na onda revolucionária de 1848, ou também conhecida como Primavera dos Povos, que o terceiro estado vai se perceber diferente. Não somos mais uma coisa só. De um lado, temos um grupo, o dos burgueses. Do outro lado, temos outro grupo, o dos operários. Então, em 1848, vai se formar o que temos hoje, uma sociedade de duas classes bem definidas. Os donos do meio de produção, os burgueses, e os que vendem sua força de trabalho, que são os operários. Então, vai ser nesse momento, 1848, mesmo ano em que o Manifesto Comunista foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, que a gente vai ter o que chamamos de cisão, né, desligamento do terceiro estado, em que vão se opor as duas principais classes do século XIX e XX, que são a classe dos burgueses e a classe do proletariado, tá? Então, enquanto os burgueses defendiam um Estado liberal, em 1848, o proletariado vai defender o Estado de provedor social, ou seja, o Estado que provenha pelo bem-estar social. Babies, beleza? Então, façam o exercício para o tio ficar feliz, tá bom? Beijo, tô com saudade.